Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Kepler Weber referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco Bernardo Nogueira, diretor-presidente, e Edirley Lorentz, controller. Gostaríamos de informar que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A opção de tradução está disponível ao clicar no botão Interpretação. Para aqueles que acompanham a videoconferência em inglês, é possível silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes terão seus microfones desabilitados. Posteriormente, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou levantar a mão. Ao ser anunciado, você receberá uma solicitação para ativar seu microfone e poderá fazer as suas perguntas. É importante esclarecer que quaisquer declarações feitas durante esta teleconferência relacionadas às perspectivas de negócios da Kepler Weber, metas operacionais e financeiras, são projeções da diretoria da companhia e podem ou não se concretizar. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem influenciar o futuro da companhia e levar a resultados que diferem materialmente das expectativas expressas em tais considerações futuras. Agora, exibiremos um vídeo sobre o evento Portas Abertas realizado pela Kepler Weber em setembro de 2024. Nesse evento, clientes nacionais e internacionais se reuniram na unidade de Panambi, no Rio Grande do Sul, para um dia de imersão nas pautas atuais do agronegócio, além de uma visita à fábrica. Em seguida, passaremos a palavra para o Bernardo Nogueira e daremos início à apresentação dos resultados referentes ao Bom dia terceiro. a todos. É uma satisfação estar com vocês para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2024. Tivemos um período marcado por resultados sólidos, mantendo a tendência positiva desde o início do ano. Seguimos nossa estratégia para 2024, equilibrando os semestres, diminuindo assim a sazonalidade da companhia. Apresentamos resultados robustos, com crescimento de 2 dígitos no primeiro semestre, e no segundo semestre estamos em linha com o volume produzido no mesmo período de 2023. Esse, o maior dos últimos 9 anos. A receita líquida cresceu 8,2% em relação ao terceiro TRI de 23. E no acumulado de 24, o crescimento foi de 13,6%. O EBITDA ajustado atingiu 97,6 milhões de reais, com margem de 22,2%, sendo o segundo melhor desempenho histórico. No ano, acumulamos 252,5 milhões, um crescimento de 20,9%. O lucro líquido ajustado foi de 61,2 milhões no trimestre. E no acumulado de 24, atingimos 148,8 milhões, com margem líquida ajustada de 13,9% no terceiro TRI de 24. Agora vamos abordar os segmentos de negócio. Conforme demonstrado anteriormente, mesmo em um cenário desafiador para o agronegócio, a companhia mostrou resiliência, com crescimento em todos os segmentos no acumulado do ano. Os segmentos de fazendas e agroindústrias atingiram respectivamente 141,8 milhões e 156,6 milhões no trimestre. Negócios internacionais cresceu 63,6%, atingindo 51,2 milhões no trimestre. Já portos e terminais teve um crescimento expressivo de 442%, atingindo 17,4 milhões no trimestre. Reposição e serviço atingiu 72,1 milhões no trimestre, uma variação de 1% positiva versus o mesmo período do ano passado. Nos slides 5 e 6, compartilho alguns projetos importantes entregues no terceiro trimestre de 24, destacando a entrega do time em todas as regiões do Brasil e reforçando a nossa presença na América Latina. Também destacamos a renovação de nossa carteira de pedidos, com a entrada de 15 novos contratos no trimestre, totalizando mais de 195 milhões em novas vendas. Agora passo a palavra ao nosso controller Edirley para apresentar o EBITDA e os outros indicadores financeiros. Bom dia a todos, muito obrigado, Bernardo.
Prazer estar novamente com vocês para falar sobre a performance econômico-financeira da Kepler no terceiro trimestre de 2024. A evolução do EBITDA no terceiro trimestre de 2024 foi muito significativa, com a geração de 97,6 milhões e um aumento de 21% em relação ao mesmo período do exercício anterior, e um crescimento de 2,3 pontos percentuais na margem EBITDA ajustada. No acumulado do ano, atingimos 252,5 milhões no EBITDA ajustado e uma margem de 22%, apresentando tanto no trimestre quanto nos 9 meses de 2024 a consistência de crescimento. Esse desempenho reflete a eficácia da nossa estratégia operacional e a robustez do nosso modelo de negócio, mantendo o indicador em patamares saudáveis. Em relação ao CAPEX, no acumulado de 2024, os investimentos totalizaram 26,1 milhões de reais. Desses, 35% foram destinados ao aumento da capacidade fabril, 35% ao desenvolvimento de novos produtos, P&D, 16% para sustentação e 14% em projetos de TI. Agora destaco a disponibilidade de caixa, que se manteve em patamar robusto, encerrando setembro com um saldo bruto de 457,9 milhões e um caixa líquido de 162,9 milhões de reais. No slide anterior, falando sobre o retorno sobre o capital investido, o ROIC, o mesmo atingiu 42,1% no terceiro trimestre de 2024, demonstrando a manutenção do patamar de rentabilidade da companhia. Falando sobre a remuneração ao acionista, trazemos o montante de dividendos JCP de 45,4 milhões de reais pagos em 10 de julho e 23 de agosto de 2024, mantendo um atrativo payout de 80% no conceito de regime de caixa. Com isso, concluo a minha parte e retorno a palavra ao Bernardo. Obrigado, Edilei. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, quero reforçar as realizações recentes e comentarei sobre nossas perspectivas para o restante de 2024. Primeiramente, gostaria de agradecer ao time de Sangue Laranja, o time Kepler, pela consistência na entrega de resultados. Graças a esse esforço, alcançamos um crescimento de 8,2% na receita líquida no trimestre e um avanço da margem EBITDA ajustada para 22,2%. A diversificação e a atuação da Kepler em diferentes setores da indústria se destacaram mais uma vez, especialmente em portos terminais e negócios internacionais. Por fim, ressalto que encerramos mais um trimestre com um sólido caixa líquido. Mesmo após o pagamento de 45,9 milhões em proventos, nosso caixa foi de 162,9 milhões. A nossa perspectiva para 2024 é que esteja entre os melhores anos da história da companhia, com um crescimento consolidado versus 2023. Na estratégia de 2024, buscamos maior equilíbrio ao longo do ano. Aceleramos o crescimento do primeiro semestre, enquanto o segundo semestre mantém-se alinhado ao mesmo período de 2023, que havia sido o melhor dos últimos 9 anos. Por fim, em um cenário mais adverso, reforçamos o foco nas melhorias operacionais da companhia para uma boa rentabilidade ao longo do ano. Encerramos a apresentação dos resultados do terceiro trimestre e convido a todos para o Kepler Day 2024, que ocorrerá no dia 26 de novembro no Teatro Baleia, em São Paulo. As inscrições já estão abertas e será um evento especial, onde abordaremos as perspectivas futuras da Kepler, além de apresentar a visão de nossos executivos e clientes. Se tiverem dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI. Mais informações estão disponíveis no site de Relações com Investidores. Muito obrigado. Obrigada. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, gostaríamos de apresentar o novo diretor financeiro e de Relações com Investidores da Kepler Weber. Passaremos a palavra ao Sr. Bernardo para seguir com a apresentação. Bom dia, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, né? Mais uma divulgação de resultados. E para começar, temos algo especial para compartilhar com vocês. Eu estou aqui com o Renato Arroio, que é o nosso novo CFO, diretor de Relação com Investidores. Ele tem vasta experiência em toda a indústria, tem um carinho pelo agronegócio muito especial.
E ele começa com a gente efetivamente amanhã, né, Renato? Sim. Mas aproveitamos aqui a oportunidade já para trazer e te apresentar aqui para os nossos analistas e investidores que estão aqui com a gente. É contigo, Renato. Bom dia a todos. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos. Acho que é um prazer me juntar à Kepler nesse dia tão especial da divulgação dos nossos resultados. Me apresentando um pouco, eu tenho 23 anos de experiência no mercado financeiro, né? Já atuei em companhias nacionais, internacionais, tanto em capital aberto quanto capital privado. Nos últimos 10 anos tenho atuado aí como CFO de outras companhias e venho aqui me juntar a Kepler, esse time tão apaixonado e de um setor tão reluzente do mercado brasileiro como um todo, que é o setor do agro. Tenho uma paixão muito grande pelo agro, dado que minha família também trabalha com isso, né? E já trabalhei em setores muito correlatos ao agro no passado. Então, venho trazer e me juntar à competência já existente aqui na Kepler e trazer um pouco da minha competência para focar nas questões de otimização de recursos de caixa, tentar prover mais recursos e retorno aos acionistas e trazer muito mais eficiência dessa empresa que já é tão eficiente, tão sólida e resiliente em todos os anos. Muito obrigado a todos, me coloco à disposição de todos futuramente e com certeza vou procurá-los para conhecer um pouco mais todos vocês que acompanham a companhia. Muito obrigado. Iremos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Raise Hand ou levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Em virtude do elevado número de questões habitualmente recebidas e com o intuito de atender a todos os participantes, as questões serão respondidas de maneira agrupada, de acordo com o tema anunciado. Se a sua pergunta for enviada após o encerramento do tema anunciado, o time de Relações com Investidores providenciará a resposta posteriormente por e-mail. A nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Boa, bom dia, parabéns pelos resultados e queria também já aproveitar para desejar os nossos votos de sucesso para o Renato. A minha pergunta seria com relação ao segmento de portos terminais. Vocês já comentaram, né, sobre os novos projetos na região do Mato Piba e já falaram anteriormente também, né, sobre a tendência de aceleração em investimentos em infraestrutura. Só queria entender melhor, né, como vocês estão vendo a demanda para esses produtos na ponta, para entender melhor como que a gente pode pensar para 2025 versus 2024. E ainda, né, dentro do segmento de portos terminais, um segundo ponto, pensando, né, no mix de produtos que tem, né, nessas regiões e também a complexidade dos projetos, queria entender como que a gente pode pensar no nível de rentabilidade versus o nível consolidado da companhia. Obrigada. Ô, Fernanda, obrigado pela tua pergunta. A Kepler vem se estruturando e crescendo em portos terminais, né? A gente está observando isso. Esse trimestre foi até excepcional o crescimento, né? A gente sabe que os projetos eles são de grande porte, grande impacto, então às vezes tem questões como essa, né, de 400% de crescimento. Para o ano, a gente enxerga aí, a gente vai ter um crescimento bem satisfatório, na ordem de uns 40, entre 40% e 50% versus 23% para portos terminais. Nosso pipeline está bastante robusto, temos um volume enorme de projetos que estão em negociação e em conclusão aí com os nossos clientes. Só que eu acredito também que, né, que é uma evolução que a gente gosta de fazer ela de forma gradual, né? Então, negócios existem e a gente está escolhendo os que funcionam melhor aí para nossa fábrica e nossa capacidade de execução, né? Então a gente não está dando um passo maior que a perna. Então, acho que o resumo para a sua pergunta é: o pipeline está robusto em todo o Brasil,
existem projetos de portos, né, do sul ao norte do Brasil, e a gente está, né, escolhendo os projetos que são mais rentáveis e com maior adequação à nossa capacidade de execução. Nossa próxima pergunta vem de Kiefer Kennedy, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bernardo, Renato. Tem uma pergunta aqui voltada para o segmento internacional, né? A gente viu um crescimento também robusto nesse segmento. Eu queria entender um pouco da estratégia da empresa nesse segmento e o quanto que poderia ser feito de câmbio aqui, né? A gente viu uma desvaloração média do câmbio elevada esse ano e estou tentando segregar aqui crescimento real e estratégia da empresa para esse segmento para tentar expurgar qualquer efeito não recorrente aqui. Se puderem ajudar aqui seria ótimo. Eu tenho uma segunda também relativa à dinâmica de COGS da companhia. A gente viu uma melhora significativa, acima de 100 bases sobre a receita. E vocês fazendo um comentário parecido ali com o segundo TRI relativo a projetos, né, que vocês estão tocando. Eu queria entender um pouco mais desses projetos também, se puderem explicar tamanho, o impacto que eles trazem para o resultado, porque a despeito disso vocês ainda entregaram um resultado super satisfatório de margem bruta, né, e de COGS muito parecido com o que a gente esperava, então eu queria entender um pouco melhor essa linha também. Obrigado. Hiper, obrigado pela pergunta. O negócio internacional, ele realmente, né, tá muito bem aqui em 24. Existe um pouco a questão cambial, mas eu acho que o que a gente enxerga, né, a principal razão da evolução do negócio internacional esse ano foi uma safra excelente, né, 23, 24, principalmente no Paraguai e Uruguai, e preços elevados de arroz, né, que estimularam aí né, geraram renda e estimularam aí a aquisição ah, por parte dos países vizinhos, né? Aproximadamente 70% do nosso negócio internacional está aqui na América Latina. A gente tem uma liderança, a gente trabalha muito para manter e fortalecer essa liderança. Eu acho que outro aspecto interessante do negócio nacional desse ano, diferente dos últimos 3 anos, essa foi a primeira vez que a gente teve faturamento para a Argentina. Né? A Argentina tem um parque instalado muito importante de Kepler e as unidades lá foram se sucateando ao longo da última década, né? E esse ano a gente conseguiu vendas lá na ordem de US$ 1 milhão e, né, a gente está com um trabalho bastante intenso de educação, né, treinamento dos nossos clientes lá, representantes, né, para estar pronto para quando o mercado retomar. Ali sim, existe uma grande oportunidade. Fora da América Latina aqui, a gente teve projetos, está com projetos no Paquistão, o primeiro secador KV Max no Paquistão, né, e outros países aí africanos, né, então negócios nacionais sendo bastante competitivo, né, isso é importante para nós pela questão do câmbio, né, de ter uma receita em dólar, mas também para estar sempre atualizado aí com, né, competitividade mundial dos nossos produtos, né, isso nos fortalece até para proteger o nosso negócio aqui no Brasil. Com relação a COGS, nossa expectativa é, né, para o próximo período e para o ano que vem, é uma manutenção do que a gente viu aqui no terceiro trimestre, né, e a gente está operando, né, com uma capacidade aí de mais de 90%, né, da capacidade instalada, que a gente entende que é ótimo, deixar o terceiro turno para alguns gargalos e para manutenção. Então, né, nosso volume aqui está superior ao dos últimos anos, então a gente está operando aí com fábrica cheia e bastante, né, bastante estruturado. Peço, por favor, que aguardem mais um minuto enquanto coletamos mais perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Martins, investidor. Por favor, aguardem mais um momento enquanto coletamos mais perguntas.
Temos uma pergunta do Sr. Rafael, da Evolve Capital. Poderiam comentar como estão vendo o segmento de farms? Ano passado, mesmo com margem do produtor mais apertada, 70% do PCA foi absorvido. Como tem observado a utilização do PCA para esta safra? Rafael. Oi, Rafael, obrigado pela pergunta. E, Rafael, eu acho que eu preciso começar aqui dizendo que a gente teve aí um crescimento grande em portos, terminais, multinacionais, uma estratégia de diversificação, né, que aumenta a nossa resiliência, e dizer que toda a parte de fazendas, né, do agricultor foi talvez a maior surpresa que a gente teve, né? A gente imaginava uma retração do agricultor muito em vista da queda das commodities e redução na rentabilidade da atividade agrícola, e não é isso que a gente está observando, né? A gente percebeu e está vendo um crescimento dos clientes fazendas, né, das fazendas dos produtores rurais, e tanto para o trimestre quanto para o ano, e até já para o primeiro trimestre do ano que vem, a gente já começa a olhar uma carteira forte de produtores rurais que estão investindo em armazenagem. E para mim, né, que também sou agricultor, a explicação é a pressão que vai gerar o déficit da armazenagem nesse ano, né? A gente está indo para uma safra de 330 milhões de toneladas na 24 e 25, e isso coloca uma pressão, né, de um déficit de mais de 100 milhões de toneladas, e os agricultores mais preparados, mais estruturados, eles estão se preparando para, né, para passar uma safra mais tranquila, né? Então, a gente vê claramente que a armazenagem subiu no nível de priorização aí do agricultor, né? A gente vai falar mais disso no Capter Day também, a gente traz umas análises comparando os últimos 20 anos, né, rentabilidade do agricultor, venda de máquinas, crescimento de área e investimento em armazenagem, e é nítido essa priorização na armazenagem, tanto em 23, mas também aqui em 24. Peço que aguardem mais um minuto. Estamos agrupando algumas perguntas que tenham o mesmo tema, então teremos mais alguns momentos de silêncio. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Araújo, da Evolve Capital. Poderiam comentar sobre perspectivas para segmento de agroindústria? Este que houve um crescimento modesto de 1%. Como anda o backlog para o ano que vem? Rafael, em agroindústrias, né, o que a gente tem percebido em toda essa produção que o Brasil vem alcançando nos últimos anos, a gente vê uma industrialização do agro brasileiro, né? Então a gente vê diversos projetos de etanol de milho, de processamento de soja, né, agregando valor aí na cadeia agrícola brasileira, e isso está dentro de agroindústrias. O que a gente percebe é que são projetos, obviamente, de grande envergadura, e muitas vezes dependem de financiamento, né, e um planejamento, e isso às vezes se desloca no tempo, né? Então, hoje, a gente tem uma expectativa, né, até de uma certa redução versus o ano passado. A gente teve grandes projetos sendo executados ano passado. Para 24 aqui a gente vê uma leve redução no volume de projetos de agroindústria, mas espera sim uma retomada para 25. Nossa expectativa para 25 é que a gente feche bons projetos de agroindústrias, né? São projetos complexos, e que vão compor aí a nossa carteira do ano que vem. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Raise Hand ou levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer as perguntas. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Em virtude do elevado número de questões habitualmente recebidas e com o intuito de atender a todos os participantes,
As questões serão respondidas de maneira agrupada, de acordo com o tema anunciado. Se a sua pergunta for enviada após o encerramento do tema anunciado, o time de relações com investidores providenciará a resposta posteriormente por e-mail. Peço, por favor, que aguardem. Peço que aguardem mais um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Isaac, investidor. Bom dia! Temos observado um volume grande de companhias do agro entrando com pedidos de recuperação judicial. Gostaria de entender melhor como e se isso tem afetado a Kepler. Se a companhia está exposta a algum desses casos de pedido de RJ e como a companhia projeta o impacto das altas taxas de juros, juntamente com o momento difícil pelo qual passa o agro nas receitas futuras? Isaac, obrigado pela pergunta. Nós estamos atentos, né, e sempre monitorando esses movimentos dentro do nosso segmento. O que eu posso te afirmar é que a gente não está exposto a nenhuma empresa que apresentou recuperação judicial. Nossa inadimplência é menos de 0,5%, então se mantém aí patamares históricos super baixos, super saudáveis, né? Mas sempre, óbvio, com atenção. Aí você faz duas perguntas, né, com relação ao momento do agro e aos juros, né? E acho que um pouco da resposta que eu dei aqui sobre a priorização pela armazenagem, eu acho que esse é o tema, é isso que a gente tem percebido. A gente tem visto a receita de máquinas agrícolas em geral reduzindo, né, o que mostra a ABMAC, a Associação Brasileira de Máquinas, e a nossa receita numa direção contrária, né, volumes maiores e crescimento. Né? Então, claramente aqui, Isaac, a gente percebe que mesmo com uma margem mais apertada do agricultor, soja, milho, em preços, né, de volta para o que era 2019, nossa receita segue muito robusta. Né? E eu entendo que a mesma coisa vai acontecer com essa oscilação de juros, talvez um pouco uma tendência de subida. Né? O nosso negócio é muito bom, juros quanto menor, melhor, são investimentos de longo prazo, obviamente, mas isso, né, como a questão da receita do agricultor parece não estar impedindo ou inibindo a cadeia de investir, né? Nem mesmo o agricultor, que era quem a gente tinha maior receio de uma retração, não mostra essa retração em 24 e não mostra essa retração já na carteira que a gente está formando para 2025. Nossa próxima pergunta vem de Kiefer Kennedy, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal. Tenho mais uma aqui sobre o SG&A, né? Vocês comentam ali que tiveram alguns one-offs nesse trimestre, bônus, reforços pontuais. Eu queria entender quais são os tamanhos aqui desses dispêndios, se ainda a gente deve ver algo passando nos próximos trimestres relativos a essas linhas, e o que seria um patamar recorrente de SG&A daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Kieper. Bom, falando então um pouco sobre o SG&A, né, os eventos não recorrentes, on-off, eles se referem ao primeiro trimestre de 2024, tá? E como você bem citou, né, refere-se a bônus referente ao atingimento de metas estratégicas aí que foram estabelecidas. Quanto ao patamar que a gente trabalha aí como normal e para a continuidade do negócio, ele está posicionado aí em patamar em linha a 2023, que fica na ordem aí de 12% a 11% aí da receita líquida. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Fernando Barbeto, da Guide. Por favor, pode prosseguir. Senhor Fernando, o seu microfone está aberto, pode prosseguir.
Peço que aguardem mais um momento enquanto coletamos mais perguntas. Por favor, aguardem mais um momento. Estamos agrupando algumas perguntas que têm o mesmo tema, então teremos mais alguns minutos de silêncio. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Cruz, da Varus Research. Se puderem comentar sobre a dinâmica do segmento de reposição e serviços, já que vocês destacam no release que houve um maior alcance de pedidos, cerca de 12% frente aos atendidos no terceiro trimestre de 2023, e a Procer apresentou aumento de quase 25% de clientes atendidos comparados ao terceiro trimestre de 2023, apesar do aumento de apenas 1,1% na receita líquida. Guilherme, obrigado pela pergunta. O RS, a gente brinca aqui que é o nosso xodó, né? É a área que tem a carga de maior crescimento nos últimos anos, né? Então a gente dedica bastante tempo e atenção a esse segmento. Acho que tem algumas coisas aqui para colocar em perspectiva, Guilherme. A primeira é o RS cresceu 30%, 27% do ano passado para esse, então você está numa barra alta. Aqui no terceiro trimestre ele ficou um pouco mais próximo do ano passado, né, no year to date também, muito por conta de dois grandes negócios de reformas com uma trade no mercado, que ainda não aconteceram esse ano. O que a gente enxerga para o quarto trimestre de uma retomada no crescimento aí, no 2 dígitos, e também tem uma missão importante aqui para o RS em 2025. E aí é uma composição de, né, uma continuidade na aproximação dos nossos clientes, que é uma parte fundamental na estratégia do RS. Tem, sem dúvida, a Procer, que vem em taxa de crescimento excelente, vai continuar assim no ano que vem. E a gente está também com novos produtos sendo lançados que trazem mais automação, maior economia de energia, né, no processo de secagem de grãos, maior segurança na operação dos nossos clientes. A gente está com um portfólio bastante robusto aí de produtos e serviços que nos trazem esse otimismo aí para continuar vendo o RS crescer, né? Então, pode aguardar aí no Q4 resultados aí mais robustos de crescimento e também em 2025. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Tadeu, investidor. Bom dia. Sobre o programa Resilos, alguma atualização? Obrigado. Oi, Tadeu, obrigado pela pergunta. Bom, o programa Resilos, né, vem no projeto de lei lá de 2021, que prevê a suspensão dos tributos federais aí sobre 5 anos, né, na comercialização de silos e equipamentos aí ligados ao agronegócio, né? Ele é um projeto que a companhia vê como de grande relevância, né, uma vez que fomenta aí o incremento, né, da capacidade de armazenagem instalada no país, né, e é um projeto que até onde a gente acompanha, ele está aí tramitando na Comissão de Finanças e Tributação, então estamos aí na expectativa, né, de um desfecho positivo para esse tema. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Ou, para fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Por favor, aguardem um momento. Peço que aguardem mais um momento enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem mais um minuto. Estamos agrupando algumas perguntas que têm o mesmo tema, então teremos mais alguns momentos de silêncio.
Peço que aguardem mais um momento enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Raise Hand ou levantar a mão. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Por favor, aguardem mais um momento. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Daniel Hanson, do Sweden Family Office. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Sobre o negócio internacional, poderiam dar mais cor à estratégia? Tanto em Latam versus outros continentes, onde consegue-se trabalhar produtos mais implantação, mais serviços e onde só se consegue chegar com outros produtos. Por exemplo, conseguem atender serviços de reposição e ou digitalização no Paquistão? E outra pergunta: serviços Procer. Os produtores Latam têm qual nível de aceitação da digitalização serviços? Oi, Daniel, obrigado pela pergunta. O Negócios Internacionais é a menina dos olhos de 2024, né? E a gente está trabalhando bastante para continuar subindo essa barra aqui, mesmo para 2025. E para trazer um pouco mais de cor na estratégia, né? Nossa estratégia para negócios internacionais é a gente quer ser relevante nos países que a gente está presente, né? Então, principalmente aqui na América Latina, tem uma presença muito robusta, como eu falei, no Paraguai e no Uruguai, projetos na Colômbia e Bolívia também. E, e aí a gente atende pontualmente aí Paquistão, Uganda, né? Países em outras geografias por uma tradição e um conhecimento dos equipamentos, né, Kepler. Uma ação que a gente está executando e trazendo bons resultados é uma comunicação periódica e permanente com esses clientes antigos, né? Então a Kepler possui mais de 1.000 unidades e equipamentos operando fora do Brasil, e a gente está aí, né, se comunicando com esses clientes, mandando atualizações de novos modelos de equipamentos mais eficientes, né, mais modernos. Com relação à sua pergunta sobre a digitalização de unidades, aceitação de tecnologia, a gente percebe que o agricultor brasileiro ele está na vanguarda com relação à tecnologia, né, com relação à conservação do grão e utilização de sensores aí, digitais para auxiliar essa conservação do grão, mas a depender de cada país, né, a gente vê também uma aceitação muito boa, né, principalmente Paraguai e Uruguai, agricultores aí muito atualizados com o que há de melhor aqui no Brasil, eles também têm acesso, né, e não é diferente na armazenagem no pós-colheita. A Kepler hoje, acho que isso é um dado muito interessante, a gente atingiu 2.000 unidades conectadas. Então hoje eu consigo aqui no meu celular ter acesso a quanta soja, quanto milho está sendo armazenado em todo o Brasil, né? E inclusive em toda a América Latina, né? Dessas 2.000 unidades, são mais de 300 unidades fora do Brasil. Então a Kepler hoje consegue com uma precisão maior do que qualquer instituto dar uma dimensão de qual que é qual que é essa produção e a qualidade dessa produção nas principais regiões produtoras aqui da América Latina. E a gente está agora começando conversas aí com toda a cadeia produtiva para entender, né, a utilização de forma organizada desses dados para gerar valor para a cadeia produtiva. Peço que aguardem mais um minuto enquanto coletamos mais perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Reinaldo Veríssimo, investidor.
É possível dimensionar quanto do último plano safra virou receita para Kepler? Quanto estimam que será o valor para armazenagem no ciclo 24 a 25? Obrigado, Reinaldo. Bom, do plano safra, né, o volume efetivamente liberado até agora, 30 de setembro, nós podemos dizer que aproximadamente 25% do valor foi capturado pela companhia. Tá? E acho que é algo bem importante aí, correlacionado também com o ponto que o Bernardo destacou antes, né, da priorização da armazenagem no ranking de investimentos do produtor rural, né, é o fato que a gente observa aí da migração da nossa carteira de financiados, né, para recurso próprio. Né? A companhia já vem aí operando hoje nas nossas linhas com mais de 70% dos projetos, né, oriundo de recursos próprios. Então, isso nos leva a crer que a relevância, né, da armazenagem tem se tornado bastante latente aí junto ao produtor. Peço que aguardem mais um momento. Estamos agrupando algumas perguntas que tenham o mesmo tema. Então, teremos mais alguns momentos de silêncio. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Raise Hand ou levantar a mão. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Por favor, aguardem. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ângelo Piana, investidor. Gostaria de saber se as medidas do governo referente às importações de aço impactaram ou irão impactar o custo da empresa? Obrigado, Ângelo. Bom, a companhia ela tem uma estratégia, né, na cadeia de supply chain bastante robusta. Né? Falando a aço, né, a gente tem programas de drawback, né, que esse ano fomentado aí pelas exportações com certeza serão alavancados, né? Mas nós não teremos impactos relevantes aí no CPV, né, da taxação. Então podemos resumir nesse formato, né? Nossa estratégia está muito bem alicerçada, né? E vamos continuar aí capturando nosso programa de drawback. Peço que aguardem um momento enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão Raise Hand ou levantar a mão. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Em virtude do elevado número de questões habitualmente recebidas e com o intuito de atender a todos os participantes, as questões serão respondidas de maneira agrupada, de acordo com o tema anunciado. Por favor, aguardem um momento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Gushkin, investidor. Como está o projeto do uso de fiagros para financiar silos da Kepler? E a estratégia de fiagro físico para aluguel para produtores? Ô, Gustavo, tudo bom? Excelente pergunta e obrigado por lembrar da gente falar aqui um pouquinho do nosso Fiagro. A gente teve uma notícia muito boa recentemente aqui nesse trimestre, né, no terceiro trimestre, que foi a conclusão de um negócio de mais de 30 milhões utilizando o Fiagro. E apesar dos juros estarem altos, né, a gente encontrou, né, uma necessidade aí, um cliente em particular que precisava estrategicamente fazer o investimento, estava com linhas tomadas e encontrou aqui no Fiagro uma saída para poder fortalecer o seu negócio. Né? Então, os negócios estão acontecendo e com relação, você também falava aqui na sua pergunta sobre o aluguel de unidades, a gente vem trabalhando bastante, a gente está com
analisando vários projetos em todo o Brasil nesse tema e espera poder trazer alguma notícia boa aqui para todos nós, né, sobre esse novo modelo de negócio aqui ainda esse ano, né? Talvez colocando pressão em nós mesmos aqui, mas essa é a nossa ambição. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos a palavra ao Sr. Bernardo para que ele faça suas considerações finais. Pessoal, muito obrigado pelo interesse aqui na Kepler, né? Eu acho que como resumo que fica mesmo em um cenário mais desafiador para o agronegócio, né, de preço de commodity, margem da cadeia toda, a gente está vendo uma priorização pela armazenagem. Está clara essa priorização pela armazenagem aqui já em 23 e principalmente aqui em 24, né, muito por conta de um déficit logístico aí brasileiro, né? Parte do nosso sucesso, que é o crescimento da safra, tem gerado esse déficit e essa priorização na armazenagem. E olhando um pouquinho o que está acontecendo, a gente está agora, né, o Brasil está agora plantando a safra de soja, né, já 24, 25, e o consenso é de uma super safra com mais de 330 milhões de toneladas. Então essa pressão e essa demanda por armazenagem a gente entende que vai continuar aqui para 2025, né? Então nos dá essa perspectiva positiva aqui para o ano que vem. E aqui no trimestre ainda, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui. A gente teve 9.642 novos acionistas, então dar as boas-vindas a vocês, tenho certeza que fizeram bons negócios. Como aqui o Renato, que escolheu vir para a Kepler, também está tomando uma excelente decisão. E eu queria também agradecer a confiança dos nossos clientes. A gente teve 3.716 clientes atendidos até o momento esse ano, né, um crescimento de mais ou menos 4%. E mandar um especial e enorme obrigado a toda a dedicação e engajamento da equipe Kepler, que trabalha de forma muito resiliente para atender todos esses clientes e para gerar ótimos resultados aos nossos acionistas. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos no Kepler Day no dia 26 de novembro. Um grande abraço. A videoconferência de resultados da Kepler Weber foi concluída. Qualquer dúvida, por favor, envie sua pergunta para o time de Relações com Investidores pelo e-mail ri.kepler@kepler.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.